Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem para mais um dia de ensinamentos que vamos compartilhar uns com os outros, que possamos hoje ser gratos à espiritualidade por estarmos aqui, ser gratos a Deus por estarmos nos reconstruindo de acordo com os ensinamentos de Jesus, que possamos colocar em prática tudo que aprendermos e levar esses tesouros para a nossa vida espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente vai falar sobre a quinta aula, que fala sobre as parábolas e ensinamentos de Jesus sobre a misericórdia divina e a necessidade da vigilância. Eu vou compartilhar o slide com vocês para a gente ir conversando didaticamente, tá? Vamos lá. Então, como a gente já tinha falado, hoje é a quinta aula. O título, Parábolas e Ensinamentos de Jesus sobre a misericórdia divina e a necessidade da vigilância. Vamos dar uma introduzida no título mesmo, estudar as partes dele, né? As partes da parábola, o que a gente tem que ter atenção nessas parábolas, nesses ensinamentos. Na parte da misericórdia divina, o que a gente tem que atentar, relembrar, e sobre a vigilância. As parábolas, eu peguei um trecho do Caibar Schutel que dá essa importância das parábolas, né? As parábolas e ensinos de Jesus, na primeira parte do livro dele, ele fala que o emprego contínuo que durante o seu ministério Jesus fez das parábolas tinha por fim esclarecer melhor seus ensinos, mediante comparações do que pretendia dizer com o que ocorre na vida comum com os interesses terrenos. São figuras, quadros das ocorrências cotidianas para facilitar mais aos seus discípulos, por esse método comparativo, a compreensão das coisas espirituais. Então, a gente tem que entender que Jesus falava da vida espiritual. Ele sempre se referia à espiritualidade, a essa existência real, né? Essa vida verdadeira, esse reino dos céus. E para a gente poder entender a parábola, a gente tem que saber que ela compara, né? Que ela é uma alegoria que representa essa ideia espiritual. A gente tem alguns pontos que a gente precisa sempre estar atento quando a gente for estudar as parábolas ou for estudar os ensinamentos de Jesus. Ele usava trocadilhos, né? Ele fazia jogo com as palavras, ele pegava as palavras semelhantes no som, porém em diferentes significação, para a gente ser forçado mesmo a refletir, a pensar nos ensinamentos dele, né? A língua hebraica, ela é cheia de expressões idiomáticas. O povo daquela época, ele ia pela função da palavra, né? Ele não ia pela forma. Eles, por exemplo, ao elogiar uma mulher, a esposa, eles a chamavam de cabrita. Hoje, se a gente usar esse elogio como cabrita, a pessoa vai achar estranho, mas naquela época era usual, porque a cabrita era alegre, era alimento, providência, né? Era célere, né? Então eles usavam a função, a função não se apegava à forma, mas sim à função. Então era um povo que eles usavam os significados não literais da palavra, né? Mas das funcionais, né? E hoje a gente se apega à letra. Por isso que quando a gente é alertado, a letra mata, a gente tem que tomar cuidado com as interpretações que nós fazemos. Nós temos que ter sensibilidade ao estudar os ensinamentos de Cristo. Nós temos que ter sensibilidade ao ouvir uma parábola. A gente tem que se transportar, fazer essa viagem no tempo para a época, para a gente poder entender o que ele veio dizer com aquilo, o que ele queria ensinar. Porque ele fazia parte daquele contexto naquela atualidade. Né? Essas parábolas foram ditas para aquele povo.
Então, fez necessário nós estudarmos na primeira parte do Aprendizes a vida social, política, cultural de todo aquele povo, do contexto de onde Jesus veio, para a gente estar agora dando sequência e chegando nos ensinos de Jesus, que são as parábolas. Então, a gente tem sempre que se reportar àquela época. Lembrar que a Bíblia, elas são histórias e experiências dos discípulos relatadas. Então, são vivências, são experiências deles. Quando a gente vê os dogmas que são utilizados na igreja, as verdades incontestáveis, a gente tem que se alertar. Porque é aí que mora o perigo, é aí que a gente tem que desconstruir tudo que veio de dogma para nós, de verdades incontestáveis. A gente viu muitos. Céu e infernos, penas eternas, castigo e recompensa, um Deus vingativo, punitivo, entre outros. O estudo, ele faz-se necessário continuamente, a nossa existência inteira. Eu já me dei por vencido, então vai ser para a existência inteira. Nós vamos ter que nos instruir para ir desconstruindo, reconstruindo algo que nós entendemos de forma equivocada. Hoje o que eu entendo, amanhã vai ser de acordo com a minha maturidade espiritual, né? Vão ser outros, vou ter outra perspectiva, outros olhares, então eu tenho que me manter no caminho através dos estudos, para a gente não ser manipulado pelos estudiosos que querem manter o poder, que ainda continua, né? Tem pessoas que abdicam da vida material, porque tem condições, são bancados para isso, para poder continuar manipulando, tem bolsas de estudos e continuam estudando para poder manipular e manter o poder. Tirar o espírito da letra. Nós precisamos sempre olhar as coisas de uma forma espiritual. Seja o que aconteça na nossa vida, seja o que aconteça no nosso trabalho, em situações, nós temos que olhar com um lado mais espiritual, aprimorar essa vida real, né, que Jesus veio trazer. Outro aspecto que nós temos que ver, dentro desse título que nós estamos estudando, é a misericórdia divina, né? A gente tem que entender, quando a gente for estudar os ensinamentos, as parábolas de Deus, os atributos que Jesus trouxe, os atributos de Deus, né? Se um desses atributos for ferido ao nós estarmos estudando, ele perde a característica de ser Deus. Então, se um dos atributos são infringidos, não é mais Deus. Então, a gente tem sempre que estar batendo nessa tecla de que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, justo e soberanamente justo e bom. Né? São atributos que nós temos que ter já intrínsecos em nós. A necessidade da vigilância, que é o terceiro aspecto desse capítulo. Eu trouxe um trecho do livro Boa Nova, onde o Chico psicografou as instruções do espírito Humberto de Campos, onde ele fala que ainda não aprendestes, é um trecho de Jesus, né? De uma passagem de Jesus. Ainda não aprendestes toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Essa passagem de Jesus, ela foi dita no momento em que Jesus se encontrava com seus discípulos, voltando para a cidade de Cafarnaum. E quando Jesus perguntou aos seus apóstolos, já não discípulos, mas apóstolos, alguns discípulos e os apóstolos juntos, Jesus perguntou o que o povo dizia sobre ele, o que eles achavam quem ele era. E os discípulos começaram a falar que uns achavam que ele era Elias, outros achavam que ele era um Jeremias,
né? Eram várias as ideias do povo. E Jesus perguntou: e o que vocês, meus apóstolos, acham quem eu sou? E Pedro, no momento de inspiração, ele foi inspirado por Deus, né, através da espiritualidade de luz, falou aos discípulos com convicção de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, né, o Messias prometido. E Jesus ficou feliz porque naquele momento Pedro foi usado pela espiritualidade de luz para dar a certeza da vinda do Messias, de Jesus, do Filho de Deus, Filho único de Deus. E viu que o seu apóstolo era um intérprete da espiritualidade de luz, né, de uma forma feliz. E andando, seguindo essa caminhada, poucos momentos depois, o quadro mudou. Jesus falando falando para o pessoal, né, para os seus apóstolos, que viria quando eles chegassem, que ele teria que entrar em Jerusalém e que lá seria machucado, seria ferido, humilhado, maltratado, que iriam servir água com vinagre quando ele tivesse sede. E os apóstolos, ouvindo aquilo, ficaram atemorizados. E Pedro já não mais servia à luz. Já com medo, o medo que nos paralisa, também fez o mesmo com Pedro, que há poucos minutos tinha sido usado pela espiritualidade de luz, né? E ele fala para Jesus: não, é melhor a gente não ir, não quero que o senhor sofra. E Jesus o repreende. E ele não entende o que aconteceu. E o que Jesus nos fala nessa frase é que basta um simples, uma invigilância nossa para a gente ser instrumento das trevas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E entrando já nas parábolas, vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, falando agora, entrando no aspecto da misericórdia divina. Aqui nessa parábola, a gente sabe que existem dois filhos, um pede a herança e o pai. Um pede a herança, a dissipa, sofre as consequências dos seus atos, né? Que toda causa, né, toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito. E lá ele se arrepende, ele sofre as consequências, ele se arrepende e volta. E faz a reparação com o pai, que o acolhe amorosamente, com compaixão, e o chama a se regozijar com ele, e recebe esse filho com todo o amor. Já o filho mais velho, aquele que fica junto ao pai, se revolta, com ciúmes, o egoísmo toma conta, e acaba não aceitando o filho, o irmão. E o pai diz no final: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos pelo retorno desse teu irmão, pois ele estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E a gente analisando essa parábola do filho pródigo, a gente vê que Jesus ele traz muita instrução. Ele fala dos sentimentos negativos e dos sentimentos positivos. Os sentimentos negativos nessa parábola é os que continuam arraigados nos nossos corações ainda, até hoje, na atualidade, né? O egoísmo, a indiferença em relação aos dons recebidos, a inveja, o ciúme, a ausência de compaixão. Mas ele fala também, tem ensinamentos positivos, né? Que é a importância do perdão, da busca da transformação interior, a importância do perdão do pai, e o filho também o filho mais velho deveria ter perdoado, a busca interior e a transformação interior do filho, que mais novo, que foi embora, e existe essa possibilidade, nos é lícito essa possibilidade, nos mostrando principalmente a misericórdia, a infalível bondade, misericórdia e justiça de Deus. O pai, que representa Deus, os dois filhos simbolizam a humanidade em suas diversas faces. Então, ora eu sou o filho pródigo, ora eu sou o filho que fica. Né? O filho pródigo, aquele dissipador, ligado à materialidade, né? Que após sofrer as consequências dos seus atos, das suas escolhas, se conscientiza, cai em si, dos equívocos cometidos,
entende a necessidade de voltar e fazer a reparação, esse reajuste é feito e há o perdão, né? O filho obediente, que aparentemente é o filho que se diz o correto porque fica com o pai, cumpre os seus deveres, mas no fundo é ciumento, egoísta, sem compaixão, né? Sabe do erro do irmão, mas não perdoa. Sabe que foi um equívoco, mas não perdoa. A herança, que são as potencialidades do espírito, né? Os talentos, nós ouvimos na aula anterior com a Carol sobre esses talentos, né, que nós temos. E ora nós enterramos, ora nós multiplicamos, nós entendemos e multiplicamos. E Deus nos oferece esses talentos e pede para que a gente transforme em qualidades espirituais. Né? Aí eu abro umas aspas à nossa mediunidade. O que nós fazemos com essa mediunidade? Se a gente está usando ela em benefício ao bem, sem interesse, né? E a região longínqua, que Jesus fala nesse outro território, nesse distanciamento, mas é um distanciamento da lei divina, de Deus que está dentro de nós, né? E aí, quando a gente se distancia, a gente passa fome, uma fome espiritual, uma ausência de Deus, né? Quando a gente diz que existe aquele vazio existencial, aí se explica esses suicídios, aí se explica essas depressões, né? E quando a gente volta, que a gente tem a condição de voltar, igual o filho pródigo voltou, e ser bem recebido. Eu trouxe mais um trechinho para a gente fechar essa parábola, que também está no Caibar Schutel, que fala que quando a criatura humana, no momento de irreflexão, se afasta de Deus e dissipando os bens que o Criador a todos doou, se entrega a toda sorte de dissoluções, a dor, a miséria, esses terríveis aguilhões do progresso espiritual, ferem rijo a sua alma orgulhosa, até que no momento supremo de angústia, ela possa elevar-se para Deus e deliberar reentrar no caminho da perfectibilidade. É então que, como o filho pródigo, o homem transviado, tocado pelo arrependimento, volta-se para o pai carinhoso e diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E Deus, nosso amoroso Criador, que já o havia visto em caminho para dele se aproximar e rogar, abre àquele filho as portas da regeneração e lhe faculta todas as dádivas, todos os dons necessários para esse grandioso trabalho da perfeição espiritual. Entrando em outra parábola, que também fala sobre a misericórdia divina, nessa parte A do nosso capítulo, a gente vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. Quando de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai buscar daquela que se perdeu, até encontrá-la. E achando-a alegre, a põe sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Quando eu leio essa parábola, eu lembro do seu Manuel falando nas palestras, né? Que todos seremos anjos, né? Que até o Fernandinho Beiramar será anjo. E será mesmo, né? Porque a gente acabou de ver os atributos de Deus. Então, não haverá ninguém que se perderá. A gente viu os atributos e um dos atributos é a justiça. Então, todos seremos realmente anjos, né? Que a gente são espíritos evoluídos. Os ensinamentos de Jesus com esta parábola, que é semelhante à parábola da dracma perdida, essa parábola da dracma perdida se diz
refere-se a uma viúva que perdeu uma dracma da coleção que ela tinha e ela não sossegou enquanto não achasse essa dracma. E quando ela achou, aí sim ela ficou tranquila. E Deus é a mesma coisa. Enquanto tiver um sofrendo, um desgarrado, não haverá felicidade para todos nós, né? Somente quando todos estivermos unidos, o mesmo, numa unicidade, né? Uma unidade de comunhão mesmo, da fraternidade espiritual. A gente vê nessa parábola o empenho da espiritualidade em nos proteger, né? A fraternidade universal. A inexistência de erro que não possa ser reparado. Então, Jesus ele já faz cair por terra o dogma da pena eterna. A inexistência de condenação por toda a eternidade. Esse dogma do céu e do inferno, né, desse céu beático e desse inferno de caldeirão de azeite, Jesus já vem desconstruindo. A alegria dos benfeitores espirituais quando somos encontrados, né? Então, esse Deus punitivo, esse Deus vingativo, nessa parábola, ele é realmente acabado, né? Destruído. E se faz um Deus misericordioso, um Deus amoroso, bondoso. Para fechar esse item, essa parte A, Jesus ele traz um ensinamento que é o ajuda-te, que o céu te ajudará. Pede e vos será dado, buscai e achareis. Batei e vos será aberto, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha, e ao que bate, lhe abrirá. Quando Jesus nos traz esse ensinamento, ele pede para que a gente peça os dons espirituais. Jesus ele veio trazer um entendimento da vida espiritual. Então ele fala para a gente pedir a luz para clarear nosso caminho. Ele fala para a gente pedir a força para resistir ao mal. Ele fala para a gente pedir a assistência dos bons espíritos, bons conselhos, com fé, fervor, humildade. Se a gente não sabe o que pedir, pede que a vontade de Deus seja feita. E somente isso. Mas a gente não peça bens materiais. Né? Porque buscais e acharás, trabalhe e produzirás, e desta maneira serás filhos das tuas obras, terás o mérito da realização e será recompensado segundo o que tiverdes feito. E vamos entrar agora na parte B, que fala sobre a necessidade da vigilância. Nessa parábola das 10 virgens, a gente tem 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saem ao encontro do seu noivo. 5 são consideradas virgens prudentes e 5 imprudentes, sensatas e as insensatas, né? 5 levaram azeite consigo e 5 não levaram azeite consigo, não levaram o estoque de azeite. As 5 que foram insensatas, quando o noivo chegou, depois que elas dormiram, que o noivo atrasou, viram que o seu azeite estava acabando e ficaram desesperadas. E saíram para comprar. As outras 5 entraram, começou-se a festa e a porta se fechou. Quando as imprudentes chegaram, não conseguiram entrar. Então, o que Jesus veio trazer com essa parábola? Com essa parábola, Jesus ele traz o ensinamento da importância da vigilância e da prudência que temos que ter constantemente, incessantemente, na prática do bem, do aperfeiçoamento moral, de nos conhecermos. Por isso é a necessidade do autoaprimoramento, e não do aprimoramento do outro, não de ficar apontando e olhando para a vida do alheio. Porque a gente não sabe quando a gente vai ser chamado novamente para a vida espiritual. Então, a gente precisa estarmos atentos, fazendo o máximo de bem que a gente possa, começando a nos melhorarmos. A gente tem que ter conscientização
de que ao nos desligarmos desse corpo físico, a gente vai ir do jeito que a gente está. A gente não vai virar santo. As figuras centrais dessa parábola, no caso das virgens prudentes, representam as pessoas que compreendem os ensinamentos de Jesus, que compreendem a necessidade da reencarnação, dessa melhora, desse aprimoramento moral, espiritual, né? E as insensatas, elas nos mostram as pessoas que se preocupam com a materialidade, se ligam às ilusões do mundo, se prendem esquecem de praticar o bem, se prendem à busca dos tesouros da terra, do plano material. O noivo que é Jesus, que veio nos trazer os ensinamentos, que nos falou desse banquete espiritual, que ele estaria lá esperando por nós. As lâmpadas que representam a luz interior, a essência divina que existe dentro de nós, que tem que ser alimentada com esse azeite, que são os ensinamentos que nós temos que buscar. Né? Hoje a gente tem muitas maneiras, né? São palestras online no YouTube, muitas pessoas usadas pela espiritualidade de luz, são ferramentas da espiritualidade para nos trazermos conhecimento dessa vida espiritual, de como não falharmos mais tanto, né? Então, é isso, é a nossa ação, é nós fazermos o movimento que a espiritualidade nos faz chegar o necessário. Na parte B ainda, a parábola do mordomo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem para dar-lhe o alimento, assim ocupado? Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser em seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar os seus companheiros, a comer e beber em companhias de beberrões, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe designará seu lugar entre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola do mordomo, a gente vai entrar no estudo dela, assim como na parábola das 10 virgens, nos traz a necessidade do trabalho, da ação, do movimento, né? De nós termos prudência, honestidade no propósito. A gente tem que identificar qual é o meu propósito nessa encarnação, qual é o meu propósito nessa de estarmos aqui. Nós não viemos aqui, não fomos encarnados aqui, colocados aqui nesse plano para sofrer. Nós viemos para aprender, para cooperar, para nos aperfeiçoar. Então, aqui nós já sabemos que o planeta Terra é escola, então viemos aprender, trabalho, viemos estudar, nos aperfeiçoar e colocar em prática, né? E hospital, viemos auxiliar e ser auxiliados. Então, a gente está nesses papéis, nessas figuras, a todo momento, né? Quando nós temos mais consciência, e aí vem um alerta a nós que estamos estudando, a gente vai ser mais cobrado por nós mesmos. Não vai ter ninguém apontando. Vamos ser nós que vamos deitar a cabecinha no travesseiro e falar, poxa, eu errei de novo ali, poxa, eu me equivoquei, ou não. Então, somos nós que vamos nos cobrar. Então, quanto essas chicotadas vão ser nós mesmos que vamos nos flagelar, porque a gente vai ficar com, poxa, errei novamente, né? E a gente já viu sobre a misericórdia divina que a gente tem condições de voltar atrás. O filho pródigo voltou. Então, vamos tentar errar menos. A espiritualidade, ela veio, os ensinamentos dos espíritos de luz, desses espíritos através da doutrina espírita, veio para nos ajudar a errar menos, quiçá não errar mais, né? As figuras centrais, servo fiel e prudente, aquele que é responsável por todas as tarefas que assume, cumpre seus deveres com respeito e humildade, honrando o salário que lhe foi oferecido, cuida do seu progresso espiritual e se preocupa com seus companheiros. É aquilo que a gente ouve, que eu já ouvi
de palestrantes, né? Vamos florescer aonde Deus nos plantou. Né? E conforme o nosso aprimoramento, nosso aperfeiçoamento, a gente vai ser transportado ou não para outros canteiros, né? E o mau servo é o que se preocupa com o momento da chegada do Senhor. Maltrata seus companheiros, né? É aquele que sai, vamos dar um exemplo presente da nossa vida, sai na seara, irmão para cá, irmão para lá, né? E sai da seara e chuta o cachorro, joga água quente na planta, né? Então, assim, vamos ser pessoas boas, vamos ser nossa melhor versão em todos os aspectos. Vamos ser nós mesmos, né? Não vamos colocar máscaras mais, fingir que somos de um jeito. Vamos nos aceitar, né? Doentinhos, já em tratamento, andando, caminhando, né? Mas não vamos fingir ser algo que nós não somos. E a nossa o nosso último slide, o orai e vigiai. Vigiai e orai para não entrar em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Confiai em Deus e na sua justiça. Desconfiai dos homens, da tentação e das fascinações do século. Mas, sobretudo, desconfiai de vós mesmos. Jesus, quando ele veio trazer para a gente o orai e vigiai, eu lembro das curas que ele despertava. Ele perguntava o que você quer, né? E a pessoa falava o que ela queria, né? A graça que ela queria. Esse movimento de o que você quer já é uma oração, é uma ação. Você está pedindo auxílio da espiritualidade, de Deus, né? E é despertada a cura, mas ele fala, vai que a tua fé te curou, só que não volte a ser mais o mesmo, para que você não caia na mesma situação, não erre novamente, não faça do mesmo jeito, não seja o mesmo, porque todos nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. Então é daqui para melhor. Não voltar aos velhos hábitos, aos velhos costumes, às velhas práticas. Então, vai que tua fé te curou, mas não voltes a pecar mais para que coisas piores não te aconteçam. Então, ora, pede, bate, né, pede ajuda, mas vigia, se vigia, porque nós mesmos somos nossos próprios algozes, né? Não é ninguém, né? Os irmãos que vêm, às vezes, cobrar os credores, eles são nossos professores, eles vêm nos ajudar a aprender, a devolver, né? A reajustar. Então, que possamos ter entendimento, que possamos acolher, né? Interiorizar todos os ensinamentos de Jesus, que possamos colocar em prática todos os ensinamentos dele, para que a gente possa ser o que ele nos prometeu, o que ele nos falou, sermos iguais a ele e melhor, porque a escala evolutiva do espírito continua, a gente já sabe onde a gente vai chegar. Então, que a gente possa caminhar tranquilinho, pezinho no chão, como o seu Manuel diz, né? Mas em busca do nosso aperfeiçoamento, da nossa melhora espiritual. Através do estudo, porque são duas asas, né? O moral e o intelectual, e a gente possa fazer bom uso de tudo isso. Em nome de Jesus e em nome de Deus. Que seja feita a vontade de ambos. Que assim seja, graças a Deus. Beijo, até a próxima.